Bom, pessoal, vamos voltar agora mais um pouquinho nesse desenho do gato. Agora, hoje, eu fiquei uns dias sem pegar esse desenho porque eu estava de mudança, né? Mas agora eu voltei e aí eu vou fazer essa parte mais escura aqui, porém ela está escura e esfumada. É interessante a gente notar uma coisa. As bordas aqui, ó, tanto desse lado como em cima, como nas laterais, é mais desfocado que o meio, porque o meio é onde está o primeiro plano da fotografia. Então, quando vai ser feita essa fotografia, o foco está totalmente olho e focinho, né? Principalmente aqui. Então, esses pelos mais próximos dessa região, eles ficam todos bem focados. Porém, ao passo que ele vai indo lá para trás da cabeça, né, o formato aqui de profundidade vai ficando com essa textura mais sombreada, menos risquinhos aparentes de pelo, apesar de aqui também ser pelo, a forma de fazer é como se fosse um sombreamento, você vai fechando e depois vai esfumando para dar essa impressão de desfoque. Quando a gente trabalha com desfoque, a gente está passando a informação visual de que existe uma profundidade no desenho. Tá? Então, duas coisas confere profundidade no desenho. Não é apenas a sombra é uma delas. Então, quando a gente faz um trabalho, ó, digamos assim, ó, digamos que eu pego e faço um cilindro. Tá? Um exemplo bem bobinho aqui. A luz vem de cá, aqui vai ter sombra. Essa sombra, ela vai dar a impressão da profundidade que existe nessa região aqui, né? A profundidade aqui que vai entrando lá para trás. Ok. Só que na fotografia não é apenas a sombra que dá a sensação de profundidade, mas também o desfoque. O desfoque também é um dos recursos do campo de profundidade. Digamos que a sombra, ela dá mais uma profundidade no sentido de luz, né, de iluminação. E essa mais de condição perspectiva, sabe? Posição perspectiva. Isso está mais à frente, isso está mais atrás. E aí, conforme é feito o desfoque, dá essa sensação de profundidade. Beleza? Então, toda essa lateral aqui a gente vai fazer dessa forma. Eu vou virar o desenho aqui numa posição que fique mais fácil para mim, tá? Às vezes fica um pouco estranho aí na câmera, mas eu particularmente gosto de trabalhar de uma maneira que fique mais confortável para mim o fazer esses detalhes do desenho. Então, ó, repara, aqui eu tô com uma lapiseira 03 com grafite 2B. Depois, conforme eu for avançando essa parte do desenho, eu vou também deixando um pouquinho mais escuro. Aqui eu estou fazendo com a 2B, 003, mas eu acho que dá para eu arriscar um 05 4B de repente. Vamos tentar. Ó, aqui com a 05 então, 4B, ó, percebe que já fica bem mais preto, né? Bem mais escuro. Então, ó, basicamente o que eu vou fazer aqui é esse movimento indo e vindo, curto, e aqui na borda eu vou deixando um pouquinho mais, uns fiozinhos assim, ó, aparecendo para depois eu esfumar, porque é nesse momento em que eu esfumo que vai dando um aspecto de desfoque. Ó, e assim eu vou espalhando. É bom perceber que aqui tem algumas regiões que são um pouquinho mais claras. Então, nessas regiões um pouco mais claras, eu tiro um pouco o peso da mão aqui. Eu gosto sempre de falar que quando a gente desenha pelos assim, a gente não tem necessariamente a obrigação de fazer idêntico, tá? De ficar idêntico cada detalhe, mas a gente tenta chegar bem próximo do que a gente está vendo na referência, mantendo principalmente a mesma localização das manchas.
Então, por exemplo, eu percebo que aqui está escuro e que nessa região aqui, ó, tem umas partezinhas um pouco mais claras, só que dificilmente a hora que eu fizer vai ficar idêntico, a não ser que eu queira que fique idêntico. Mas eu sinceramente não faço questão de ficar idêntico porque é desnecessário, porque são pelos, né? Não é uma questão de fisionomia, expressão do olhar, são pelos, então é algo em movimento. Pelos e cabelos é algo que está em constante movimento. Então, por exemplo, se passar a mão no pelo do gato, ele vai mudar de posição, ou pelo menos não vai ficar exatamente no mesmo lugar que estava antes. Então, se eu mudo um pouquinho aqui, desde que eu conserve o mesmo desenho das manchas, né, a mesma localização das manchas, isso já é o suficiente. Aqui nessa região eu vou mostrar um pouquinho mais de perto, porque é um lugar onde os pelos começam a se misturar, essa parte escura com a outra clara que vai vir de lá. Mas é um trabalho bem de formiguinha, assim, você tem que ir fazendo aos poucos, sem pressa, vai colocando traço por traço. Ah, mas não posso fazer assim? Pode, mas às vezes fazendo dessa forma, entrando ó, daqui para lá, entrando para os pelos claros, talvez fique um aspecto melhor e você não corre o risco de escurecer demais. Essa região, conforme a gente vai fazendo, ela vai ficando um pouco porosa, conforme você pode perceber, mas é algo que a gente vem trabalhando depois. Porque na hora que passa o pincel, por exemplo, essa parte porosa desaparece toda. Vou fazer mais um pouquinho aqui com a lapiseira e depois já vou passar o pincel para a gente já ter uma noção de como está ficando. E aí provavelmente eu vou fazer mais camadas com o grafite. Ó, aqui indo e vindo assim, a gente vai fechando e eu vou passar o pincel agora, que daí a gente vê o tanto que precisa escurecer ou preencher mais em algumas partes em relação às outras. O pincel eu gosto desse mais curtinho, bem curto mesmo, porque parece que me dá mais firmeza de fazer a parte escura do jeito que eu quero. Ó, tá vendo? E aí eu vou preservando essa parte. Eu vou deixar ele borrar um pouquinho para fora para dar aquela sensação de desfoque que eu havia comentado. Então não tem problema que fique meio borrado para fora, porque essa é a pegada do desfoque, né? Você deixar meio borrado mesmo. Posso fazer isso com esfuminho também, né? Essa parte do borrado para fora. Mas acho que com o pincel aqui já deu um aspecto legal. Talvez eu passe um pouquinho mais a lapiseira, só para dar um acabamento, às vezes não tão rústico, né? Tão simples. Passar um pouquinho esse fuminho aqui para ver como fica. Ó, quando eu faço o desfoque, eu não gosto, por exemplo, dessas partezinhas que ficam secas aqui, tá vendo? Igual esse traço. Então eu venho e dou uma disfarçadinha nele. Ó, igual esse aqui, ó, acabando seco dessa forma, tá vendo? Aí eu venho e dou uma puxadinha nele também, porque daí depois, na hora que eu passar o pincel, disfarça completamente o término dele. E aqui, ó, eu vou fazer a partir desse fio do bigode aqui, né, bem fininho. Preservar o fio aqui e vou fazer um tom mais acinzentado, porque é como se fosse a parte rajada do pelo, né, não é uma parte tão preta, é mais rajada. Às vezes no começo, quando a gente faz os primeiros traços assim,
vai ficando esquisito. A gente olha, parece que não está dando o aspecto de pelos do jeito que a gente gostaria. Mas esse é um processo, tá? A gente precisa entender que o desenho, ele é sempre um processo de construção. Então eu vou adicionando camadas, não é porque eu fiz uma camada e não ficou do jeito que eu queria, que eu abandono o desenho. Não, eu vou jogando mais camadas, eu vou testando. Às vezes, se eu passar um pouquinho da medida, eu vou e tiro. E assim eu vou construindo o que eu quero fazer. Ó, aqui já é uma parte bem mais clara, que talvez seja até interessante eu fazer com a lapiseira 03. Vou mudar aqui para lapiseira, ou vou mudar de lapiseira, melhor dizendo. Ó, aqui agora eu já passo o pincel. Aqui percebe que o desfoque ele fica mais para as bordas, ele não fica tanto aqui, tá? Então eu vou tentar passar essa imagem. Ó, aqui acho que foi boa a escolha de ter mudado para o 03, porque ficou bem mais suave. Aí agora eu só acho que eu preciso fazer um pouco a transição daqui para o 03, que eu acho que ficou um pouco forte, um pouco manchada, não sei. Não gosto muito do resultado que ficou aqui. Então eu vou fazer uma transição aqui, ó, do escuro para esse tom um pouco mais claro aqui. E aqui, essa parte do bigode, eu vou continuar com a lapiseira 03, mas eu vou tentar deixar o mais fino possível aqui. Ó, deixar bem fininho essa parte. Acho até que eu vou ter que passar uma borracha aqui para dar uma limpada, que eu acho que eu invadi um pouco. Ó, mas é importante, acho que eu ainda não falei nesse vídeo, sempre ter a atenção de que cada traço desse que você faz, ele tem que ter o começo e o fim fino, sempre, para poder dar o aspecto de as mechazinhas e entrando uma na outra. Esse bigodinho aqui, ele começa, ele é esse aqui, ó. Então aqui ele tem esse fechamento aqui dos pelos. Aqui eu vou passar o pincel para dar uma disfarçada. Ó, vou passar na parte branca também, porque daí depois eu venho com a borracha e faço um acabamento aqui. Ó, vou pegar o esfuminho fino para puxar como se esse bigode viesse aqui para fora assim, ó. E aí agora eu venho com a borrachinha aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo com essa borracha. Vamos abrir um pouco a imagem para ver como tá ficando. Aí, ó. Agora eu vou entrar para essa região aqui, ó. Gente, aqui essa região toda eu vou fazer com a lapiseira 03, mas eu vou fazer assim, ó. Vou fazer bem de leve e depois eu vou esfumar. Por quê? Quer ver? Eu vou mostrar a referência aqui para vocês terem uma noção do que eu estou buscando fazer. Percebe que essa região, ela não é nítida, mas ao mesmo tempo ela é manchada por alguns fios brancos e escuros, tá vendo? E aqui, mais próximo ao olho, é onde a gente tem a parte branca e ao passo que essa parte branca vai abrindo, aqui vai abrindo em torno do olho,
ela vai formando uns fiozinhos brancos marcadinhos aqui, tá vendo? Ó? Os fiozinhos brancos. O que acaba transmitindo uma sensação de rajado, tá vendo? Fica meio rajado, não fica liso, tá? E aqui, ó, mais próximo daquele pelo que a gente fez, a gente percebe que tem essa parte aqui como se fosse mais... como se esses pelos tivessem acima desse, né? Como se aqui fosse uma cavidade de onde o pelinho, o bigodinho sai aqui. Então, isso aqui que a gente vai tentar reproduzir aqui no desenho, tá? Vou colocar a referência aqui bem pertinho para eu tentar imitar aquilo que eu tô vendo. Eu vou partir desse fio aqui, ó, porque daí a partir dele eu tenho um parâmetro de localização, tá? Não só um parâmetro de tom, mas um parâmetro de localização de onde as coisas estão mesmo. Eu tenho que preocupar sempre com essa parte clara, tá? Então eu vou fazer aqui bem solto e depois eu venho fazendo um aspecto mais rajado. Então, aqui eu vou tentando encontrar uma forma de trazer harmonia entre os fios, né, conforme eu vou passando, e depois ir jogando algumas manchas um pouco mais escuras para dar aquele aspecto das manchas, né, do rajado que está nos pelos. Ó, agora eu passo o pincel, porque daí ajuda a suavizar, tá vendo? Consegue perceber a diferença quando passa o pincel? Eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. Ó, aqui vendo bem de pertinho, a gente consegue perceber alguns detalhes, né, mais próximos assim, mas eu vou passar o pincel mais para você ver a diferença que dá quando passa o pincel em relação a quando ainda está sem passar nada. Vou só fechar um pouquinho mais. Ó, percebe que eu vou passando meio picado, ó, que vou usar essa região aqui como exemplo. Ó, digamos que eu faço um fiozinho aqui, mais escuro. Eu não vou fazer outro na continuação desse, eu vou fazer outro aqui, ó, ao lado. De repente outro assim que fecha. Esse aqui, ó, esse fio branco aqui, eu tô achando ele muito comprido. Então vou dar uma disfarçadinha nele. Ó, vamos lá. Vou passar o pincel aqui. Ó, eu vou passar nessa região aqui que está mais branquinha. Percebe o tom acinzentado que ele deixa? Aqui o que eu posso fazer de repente para dar um aspecto um pouco mais manchadinho é alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Só para não ficar tão uniforme, né? Pensando também sempre nessa região aqui branquinha que eu falei, aqui em torno do olho, eu vou dar uma fortalecidinha, porque deu uma desbotada assim com o passar dos dias, né? Que vai colocando plástico por cima aqui para desenhar tudo, ele vai esbarrando, ele vai perdendo um pouco. Então vou dar uma fortalecidinha aqui, aí vou fazer uma espécie de pontilismo aqui bem sutil. E aqui, ó, eu vou jogando uns fiozinhos um pouco mais escuros, sempre com o cuidado de manter o começo e o fim do traço
bem fininho, até para poder ir dando possibilidade de um fio ir mesclando com o outro, formando uma harmonia mesmo de movimento de pelo, né? Assim, olhando de pertinho, assim, nem parece que fica tão bom, porque a gente vê exatamente os detalhezinhos, né? Mas quando você abre um pouquinho e vê num contexto, você entende que fica interessante. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais rajado, assim, que eu acho que está muito certinho. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar um esfuminho menorzinho e vou fazer como se fosse uma continuidade desses fiozinhos mais escuros aqui, ó, para parecer que eles estão desaparecendo aqui na hora que ele entra pro branco, tá vendo? É como se eu desse a eles um término, não tão marcado, mas um pouco mais suave de sombra. Aqui também, aqui eu vou fazer mais pretinho com a lapiseira 054B. Aqui eu tô percebendo que tem uns detalhezinhos aqui do focinho, né, que vai os bigodinhos, que estão mais escuros. Então vou escurecer um pouquinho mais. Mas é interessante você notar que conforme eu faço com a lapiseira, ele vai ficando um pouco poroso. No momento em que eu passo um pincel ou até mesmo um esfuminho, é que eu consigo dar um aspecto um pouco mais macio ao sombreamento, à própria textura. Ó, fiz essa textura, daí agora eu vou bater um pouquinho o esfuminho. Eu misturo um pouco, às vezes eu testo no próprio momento em que eu estou fazendo, eu testo se com o pincel não fica melhor. Tá vendo? Ó, já desapareceu um pouco aquela textura do lápis, ou do grafite da lapiseira, né? Já fica uma coisa mais esfumada mesmo. Eu gosto desse aspecto esfumado porque eu acho que ele fica mais realista, não fica aquela coisa tão marcada. Ó, aqui eu fiz um chanfrado aqui na ponta, exatamente para mostrar como que a gente pode fazer uns rajadinhos assim, ó, de fios, tá vendo? Ó, bem discretos, só para poder dar esse acabamento assim com o aspecto de fios. Tá? Então aqui, ó, a gente vai jogando exatamente esses detalhes que vai dando essa sensação um pouco mais natural, né? Não fica aquela coisa tão engessada, tão dura. E até aqui mesmo, às vezes, eu dou uma quebradinha. Não tem uma regra, né? Eu vou tentando imitar o que eu tô vendo. Aqui, ó, vou puxar um pouco com um tom de cinza, porque daí eu consigo deixar esse acinzentado para que eu possa fazer uns fiozinhos brancos assim, ó, bem discretos, tá vendo? Ele aparece pouco, mas o suficiente para não ficar liso como era antes. Então, ó, vamos ver como fica aberto agora. Ó, aqui tem alguns fios que me incomodam um pouco, porque eu acho que eles estão muito lisão. Então vou passar o pincel
para dar um tom acinzentado. Olha lá, já tirou um pouco, tá vendo? Aí eu venho com a borracha para fazer uns mais aleatórios, assim, ó. Numa direção um pouco diferente, tá vendo? Porque daí dá uma quebrada, não fica tão tudo certinho no mesmo ritmo. Ou numa mesma direção, melhor dizendo. Eu falo ritmo porque às vezes direção para mim pressupõe um ritmo de fazer. Aí, ok? Em breve a gente volta com um pouco mais de conteúdo dentro desse desenho ainda para fazer outras partes que são desafiadoras também e que possa oferecer uma oportunidade interessante de eu trazer uma narrativa para você aprender ou entender melhor a técnica. Beleza? Até o próximo vídeo.